A história começa com uma cena devastadora. Uma jovem empreendedora sendo humilhada publicamente por um milionário arrogante durante uma reunião de negócios em São Paulo. "Você nunca será ninguém!" E ele gritou na frente de todos os investidores, destruindo não apenas seu projeto, mas sua autoestima. Aquela frase ecoaria por anos em sua mente. Mas o que esse homem não sabia é que estava plantando a semente da maior vingança empresarial que o Brasil já viu. 6 anos depois, ela retornaria à mesma sala de reuniões. Mas desta vez, como dona de um império avaliado em centenas de milhões. O que aconteceu nesses 6 anos? Como ela transformou humilhação em combustível? E qual foi a reação dele ao descobrir quem ela se tornou? Esta história vai te fazer questionar tudo sobre persistência, vingança e o verdadeiro significado de sucesso. Fique até o final, porque a reviravolta é de tirar o fôlego. Março de 2018. O sol da manhã entrava pelas janelas do 23º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, em São Paulo. Marina Oliveira, 27 anos, ajustava nervosamente os slides de sua apresentação no notebook. Ao seu redor, 16 investidores acomodavam-se nas cadeiras de couro preto da sala de reuniões. O ar-condicionado zumbia discretamente, mas não era suficiente para conter o suor frio que escorria por suas costas. Marina havia esperado por aquele momento durante 2 anos inteiros. 2 anos desenvolvendo uma tecnologia revolucionária de gestão hídrica para a agricultura sustentável. 2 anos economizando cada centavo, trabalhando em empregos paralelos, dormindo apenas 4 horas por noite. Tudo para chegar ali, naquela sala, diante daquelas pessoas que tinham o poder de transformar seu sonho em realidade. Ela começou a apresentação. Sua voz tremia no início, mas aos poucos ganhava força e confiança. Os números eram impressionantes. Sua tecnologia poderia reduzir o consumo de água na agricultura em até 40%, aumentando a produtividade em 25%. Ela havia testado pessoalmente em pequenas propriedades no interior de Minas Gerais, sua terra natal, e os resultados eram incontestáveis. Cada gráfico, cada projeção, cada dado havia sido verificado dezenas de vezes. Marina estava no slide 8 de 43, quando uma voz grossa e impaciente cortou o ar. "Já chega disso." Marina parou, sentindo seu coração disparar. Olhou para o homem que havia falado. Ricardo Almeida, 52 anos, sentado na cabeceira da mesa. Terno cinza italiano. Rolex de ouro no pulso. Expressão de puro desdém no rosto bronzeado. Ele era o principal investidor da rodada, o homem que todos ali respeitavam e temiam em igual medida. Sua fortuna, construída no mercado imobiliário, era estimada em mais de 500 milhões de reais. Marina tentou continuar, explicando que ainda havia o modelo de negócios para apresentar. Mas Ricardo a interrompeu novamente, mais alto dessa vez. Disse que estava há 12 minutos ouvindo devaneios de uma garota que claramente não entendia nada de negócios reais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Tentou mais uma vez defender seu trabalho, mencionando os números, as provas concretas dos testes. Mas Ricardo riu. Foi um riso cruel, debochado, que ecoou pela sala como um tapa na cara. Ele se levantou lentamente, ajustou o paletó italiano e caminhou em direção a Marina. Seus sapatos de couro faziam um som oco no piso de madeira. Parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro de seu perfume caro misturado com café. Ricardo olhou para ela de cima, seus olhos escuros e frios examinando-a como se ela fosse insignificante. Ele disse que ela queria impressioná-lo com números de meia dúzia de sítios no interior. Disse que já havia visto centenas de apresentações como a dela. Jovens sonhadores que acham que vão mudar o mundo com uma ideia meia-boca e um PowerPoint bonito. Ele continuou, dizendo que o problema dela era achar que paixão e dedicação eram suficientes. Mas não eram. Nunca foram. Ricardo então proferiu o que ele chamou de conselho gratuito. Disse que Marina era inexperiente, sem credibilidade no mercado, sem conexões, sem capital. Que ela não tinha absolutamente nada que justificasse qualquer pessoa naquela sala investir um único centavo nela ou em seu projeto. E então veio a frase final. Ricardo deu um passo para trás, cruzou os braços e disse com frieza calculada: "Faz o seguinte, volta para o seu interior, arranja um emprego normal, casa com um cara legal, tem uns filhos, vive uma vida simples. Porque aqui no mundo real dos negócios você nunca será ninguém." As palavras caíram sobre Marina como pedras. Cada sílaba era um golpe físico. A sala começou a girar. Ela via as expressões desconfortáveis dos outros investidores, alguns olhando para baixo,
evitando contato visual. Ricardo pegou sua pasta de couro, ajeitou o paletó e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez e disse que ia se certificar de que todos os investidores sérios de São Paulo soubessem sobre aquela reunião. Estava poupando Marina de desperdiçar o tempo de mais gente. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, mas definitivo. Por alguns segundos ninguém se moveu. Então, como dominós caindo, os investidores começaram a se levantar um por um. Murmuravam desculpas vazias enquanto guardavam seus notebooks. Em menos de 5 minutos, Marina estava sozinha naquela sala enorme. As lágrimas que ela havia segurado com tanta força durante a humilhação agora caíam livremente. Marina fechou o notebook devagar, guardou na mochila surrada e saiu. Desceu os 23 andares de elevador em choque. Quando pisou na calçada da Avenida Paulista, o barulho ensurdecedor do trânsito a atingiu como uma onda. Milhões de pessoas correndo de um lado para o outro, cada uma vivendo sua própria vida, completamente alheias ao fato de que o sonho de uma jovem havia acabado de ser esmagado. Marina caminhou sem rumo por mais de 1 hora. Passou pelo Parque Trianon, observou casais tirando selfies, famílias fazendo piquenique, crianças correndo. A vida seguia normalmente para todos, menos para ela. Quando finalmente sentou em um banco, pegou o celular e ligou para a única pessoa que sempre acreditou nela, sua mãe. Dona Teresa, que ainda vivia em Três Corações, no interior de Minas Gerais. Com a voz embargada, Marina contou tudo. A humilhação, as palavras cruéis. Como Ricardo disse que ela nunca seria ninguém. Do outro lado da linha, após um longo silêncio, Dona Teresa respondeu com a serenidade de quem viveu 63 anos enfrentando adversidades. Lembrou Marina de quando ela tinha 8 anos e disse que ia ser engenheira. E o professor riu na sua cara porque ela era de família pobre. Perguntou se Marina se lembrava do que fez. Marina não respondeu, apenas soluçou. Dona Teresa continuou, dizendo que Marina estudou mais do que qualquer outra criança naquela escola. Se formou em engenharia com honras, e que esse homem que a humilhou não sabia com quem estava mexendo, que ele não conhecia a força que Marina tinha. Disse que Marina não ia deixar que as palavras de um arrogante definissem quem ela era. Mas naquele momento, sentada em um banco do Parque Trianon, com o barulho da cidade ao redor e o peso da humilhação sobre os ombros, Marina não conseguia enxergar nenhum caminho à frente, apenas escuridão. Os 3 meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Marina. A notícia da humilhação se espalhou rapidamente pelo círculo de startups de tecnologia em São Paulo. Ricardo Almeida tinha influência, e sua opinião pesava. Quando ele decidia que alguém não tinha futuro, esse alguém realmente não tinha. Marina tentou contatar outros investidores. Enviou 147 e-mails em 2 semanas. Obteve apenas 3 respostas, todas recusas educadas. Tentou marcar reuniões presenciais. As secretárias diziam que os executivos estavam ocupados, sempre ocupados. A realidade era cruel. Ela havia sido marcada como um caso perdido. Foi em maio daquele ano que Marina não conseguiu pagar o aluguel de seu apartamento em Pinheiros. Era um lugar pequeno, 42 metros quadrados. Mas era seu refúgio em São Paulo. O senhorio foi inflexível. Ela tinha 15 dias para sair ou regularizar a situação. Marina vendeu tudo o que podia. O notebook seminovo por metade do preço. Os poucos livros técnicos que tinha. Até o único vestido decente que possuía. Juntou metade do aluguel atrasado. Não foi suficiente. No dia 28 de maio, Marina empacotou toda a sua vida em 2 malas grandes e 3 caixas de papelão. Roupas, alguns livros, documentos, fotos da família. Toda sua existência cabia ali. Foi até a rodoviária do Tietê naquela tarde quente. O lugar estava lotado. O cheiro de fritura, café requentado e diesel era sufocante. Marina comprou uma passagem para Três Corações. Custou R$ 87. Ela tinha R$ 93 na carteira. Eram literalmente todos os recursos que possuía no mundo. A viagem de ônibus durou 6 horas. 6 horas olhando pela janela enquanto a paisagem urbana de São Paulo dava lugar a cidades menores, depois a áreas rurais, plantações, montanhas. Cada quilômetro era como uma derrota sendo contabilizada. Ela estava voltando para casa com 28 anos, sem dinheiro, sem perspectivas, sem esperança. Quando o ônibus chegou à rodoviária de Três Corações, já era quase meia-noite. Era uma rodoviária pequena, com apenas 4 plataformas. Estava quase vazia. Marina desceu, pegou suas malas pesadas e as caixas. Ali ficou sozinha, sob a luz amarelada dos postes antigos.
Dona Teresa estava esperando na velha Kombi que usava para fazer entregas de costura. Quando viu a filha, não fez perguntas. Apenas abriu os braços. Marina largou as malas e se jogou naquele abraço. Ali, na calçada daquela rodoviária interiorana, ela chorou como não chorava desde criança. Não foi um choro silencioso. Foi um choro alto, desesperado, carregado de meses de frustração e dor. Os primeiros dias de volta em Três Corações foram estranhos. A casa de Dona Teresa era pequena, 3 cômodos simples em um bairro popular. Marina voltou para seu quarto de adolescente. As paredes ainda tinham os pôsteres de quando ela tinha 15 anos. A cama de solteiro rangia. Do lado de fora da janela, os mesmos sons de sempre. O caminhão de gás às 2 da tarde, o sino da igreja às 6 da manhã e da tarde, crianças brincando na rua. Marina passava os dias inteiros no quarto. Dormia até tarde. Ficava olhando para o teto, depois voltava a dormir. Não tinha energia para nada. Dona Teresa tentava animá-la com suas receitas favoritas, com conversas sobre a vizinhança, com convites para sair, mas Marina apenas sorria fracamente e voltava para o quarto. Foi em junho, quase um mês após voltar, que Dona Teresa perdeu a paciência. Era uma manhã de sábado. Marina acabara de acordar, eram quase 11 horas. Saiu do quarto de pijama e foi beber água. Dona Teresa estava sentada à mesa, com uma xícara de café e aquela expressão que Marina conhecia bem. Era a expressão que sua mãe fazia quando estava prestes a dizer algo importante. Dona Teresa mandou Marina sentar. Disse que já fazia 4 semanas que ela estava ali, praticamente sem sair do quarto. Que entendia que Marina estava machucada, que foi difícil o que aconteceu. Mas agora chega. Marina tentou dizer que precisava de mais tempo, mas sua mãe a interrompeu. Dona Teresa perguntou: tempo para quê? Para se afundar mais na autopiedade? Para deixar que as palavras cruéis de um homem arrogante definissem quem ela era? Disse que a avó de Marina costumava dizer uma coisa: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente escolhe quanto tempo vai ficar sofrendo. Marina olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Disse que trabalhou tanto, sacrificou tanto, e no final foi tudo em vão. Que aquele homem estava certo. Que ela realmente não era ninguém. Dona Teresa se levantou, pegou o rosto de Marina com as 2 mãos, olhando diretamente em seus olhos. Disse que aquele homem não estava certo. Ele estava sendo cruel e arrogante. Mas o problema era que Marina estava deixando ele estar certo. Estava ali, escondida há um mês, provando o ponto dele. Se ela realmente queria provar que ele estava errado, então precisava se levantar, limpar as lágrimas e fazer alguma coisa. Marina perguntou: mas o quê? O que ela podia fazer? Ninguém em São Paulo ia investir nela. Seu projeto estava morto. Dona Teresa voltou para a cadeira, tomou um gole de café e disse algo que mudaria tudo. Disse que Marina não precisava voltar para São Paulo, pelo menos não agora. Que ficasse ali, trabalhasse com seu projeto em Três Corações, no interior, com as pessoas que realmente precisavam dele. Que Marina não precisava de investidores milionários de São Paulo para fazer seu projeto funcionar. Precisava de pessoas que acreditassem nele. E essas pessoas estavam ali, na região, nos sítios, nas fazendas pequenas. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Dona Teresa continuou, dizendo que conhecia muita gente. Que o padrinho de Marina, o Zé Carlos, tinha uma propriedade perto de Cambuquira. Que a Dona Márcia tinha um sítio de orgânicos. Que essas pessoas talvez não tivessem milhões para investir, mas tinham terra, disposição, e confiavam em Marina porque a conheciam desde criança. Pela primeira vez em semanas, Marina sentiu algo diferente de desespero. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava lá, uma fagulha. Uma pequena e frágil fagulha de possibilidade. Marina disse que não tinha dinheiro para desenvolver nada. Que vendeu até o notebook. Como ia trabalhar sem equipamento? Dona Teresa disse que daria um jeito. Que tinha economias guardadas. Não era muito, mas dava para comprar um computador usado. E que Marina ia trabalhar, arrumar algum emprego na cidade, qualquer coisa, para ter uma renda mínima enquanto desenvolvia seu projeto nas horas vagas. Marina olhou para a mãe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu gratidão. Gratidão profunda por ter uma mãe que não a julgava, que não a pressionava, mas que também não a deixava desistir. Tudo bem, Marina finalmente disse, sua voz fraca, mas com um toque de determinação. Ia tentar. Ia recomeçar ali. Dona Teresa sorriu, pegou as mãos da filha e apertou com força. Disse que esse Ricardo Almeida não sabia com quem estava mexendo. Que um dia ele ia descobrir. E quando descobrisse, seria tarde demais.
E então, você que está assistindo, o que você teria feito no lugar dela? Teria desistido? Teria aceitado que aquele homem estava certo? Ou teria encontrado forças para continuar? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que aconteceu nos meses seguintes foi extraordinário. Julho de 2018. Marina acordou às 5:30 da manhã com o despertador tocando. Desligou rapidamente para não acordar a mãe e se levantou da cama com o corpo dolorido. Trocou de roupa no escuro, vestiu calça jeans desbotada, camiseta simples e tênis velho. Passou na cozinha, comeu 2 fatias de pão com margarina e tomou café preto sem açúcar. Eram 5:50 quando fechou o portão e começou a caminhar pelas ruas vazias de Três Corações. Marina havia conseguido emprego como auxiliar administrativa em uma cooperativa agrícola local. Salário de R$ 1.200 por mês. Horário das 6 da manhã ao meio-dia. À tarde, dava aulas particulares de matemática e física para estudantes do ensino médio. Cobrava R$ 50 por aula de 2 horas. Conseguia em média 3 alunos por semana, mais R$ 600 por mês. Com R$ 1.800, Marina pagava 200 para a mãe, guardava 400 religiosamente em uma poupança e vivia com 1.200 restantes. Rotina rigorosa e espartana. Nada de gastos supérfluos. Nada de entretenimento pago. Nada de roupas novas. Cada centavo contado, pesado, medido. Com as economias dos 3 primeiros meses, Marina comprou um notebook usado. R$ 900. Não era nada especial. Modelo de 5 anos atrás que encontrou em um classificado online. Mas funcionava. Era tudo o que precisava. As tardes e noites seguiam um padrão inflexível. Depois das aulas voltava para casa por volta das 7. Jantava rapidamente, tomava banho e às 8 em ponto sentava à pequena mesa do quarto com o notebook. Ali ficava até 1, às vezes 2 da madrugada, trabalhando. Marina havia aprendido uma lição crucial com o fiasco em São Paulo. Não podia mais trabalhar sozinha em teoria. Precisava de aplicação prática, de dados reais, de resultados concretos que ninguém pudesse contestar. Pegou o telefone e começou a ligar para conhecidos da família que tinham propriedades rurais. O primeiro foi seu padrinho, José Carlos, que tinha um sítio de 10 hectares em Cambuquira. Ele plantava café, como a maioria dos pequenos produtores da região. Marina explicou que estava desenvolvendo um projeto de tecnologia para a agricultura sustentável, relacionado à gestão de água e otimização de irrigação. Perguntou se ele deixaria fazer alguns testes no sítio. Não custaria nada. Ela só precisava de permissão para instalar equipamentos e coletar dados. Houve uma pausa. Marina ouvia o som de um rádio ao fundo, provavelmente uma estação de notícias rurais. Então José Carlos disse que não entendia muito dessas coisas de tecnologia, mas que Marina sempre foi uma menina inteligente. Se a mãe dela confiava, ele também confiava. O sítio estava às ordens de Marina. Marina sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez em meses que alguém simplesmente confiava nela, sem questionar, sem duvidar. Agradeceu, prometendo que ele não ia se arrepender. Nas semanas seguintes, conseguiu permissão de mais 4 propriedades pequenas na região. Dona Márcia, com sítio de agricultura orgânica. O filho da comadre Helena, que havia herdado terras do avô. Um primo distante que plantava hortaliças. E um vizinho da família com pequena plantação de milho. Com as economias guardadas e um pequeno empréstimo de R$ 3.000 que Dona Teresa conseguiu com um conhecido, Marina comprou sensores de umidade de solo, medidores de pH, equipamentos básicos de monitoramento. Não eram de última geração, mas eram funcionais. Todo final de semana, Marina acordava antes do sol nascer e pegava ônibus rurais ou carona com conhecidos para visitar as propriedades. Instalava sensores, configurava sistemas, ensinava os produtores a coletar dados simples. E toda semana voltava para verificar resultados, ajustar parâmetros, fazer melhorias. Foi um trabalho árduo, solitário e muitas vezes frustrante. Havia dias em que os equipamentos falhavam, dias em que os dados não faziam sentido, dias em que Marina se perguntava se não estava desperdiçando tempo e dinheiro em um sonho impossível. Mas havia também os pequenos momentos de vitória, como quando, após 3 meses de testes, José Carlos a chamou empolgado, dizendo que seu consumo de água havia caído quase 30% e a produtividade do café estava melhor do que nos últimos 5 anos. Ou quando Dona Márcia, sempre cética com tecnologia, admitiu que os sensores de umidade estavam ajudando ela a economizar tanto em água quanto em trabalho manual. Os resultados começaram a aparecer. E mais importante,
começaram a se espalhar pela comunidade rural da região. Pequenos produtores conversam entre si. Se encontram em feiras, em missas, em encontros da associação. E quando algo funciona de verdade, a notícia se espalha. Em outubro de 2018, 6 meses após voltar para Três Corações, Marina tinha 15 propriedades usando sua tecnologia. Todas pequenas, todas de conhecidos ou indicações. Ela não cobrava nada. Apenas pedia permissão para coletar dados e usar os resultados como prova de conceito. Foi nessa época que algo interessante aconteceu. Marina estava na cooperativa agrícola, organizando documentos em uma tarde comum, quando o gerente, seu Antônio, um homem de uns 55 anos com décadas de experiência no setor, chamou-a em sua sala. Perguntou se era verdade que Marina estava fazendo um trabalho com tecnologia para os produtores. Marina ficou apreensiva. Será que havia algum problema? Confirmou que sim, era um projeto pessoal. Tecnologia de gestão hídrica para a agricultura. Mas fazia tudo fora do horário de trabalho na cooperativa. Não interferia em nada com suas responsabilidades. Seu Antônio riu. Disse que não estava chamando para reclamar. Estava chamando porque 3 cooperados o procuraram perguntando se a cooperativa não poderia oferecer esse tipo de serviço que Marina estava fazendo. Disseram que os resultados eram impressionantes. Marina piscou surpresa. Seu Antônio continuou, dizendo que a cooperativa tinha um orçamento pequeno para inovação tecnológica. Não era muito, mas podia oferecer um contrato de prestação de serviço. R$3.000 por mês para implementar e gerenciar a tecnologia em 30 propriedades de cooperados que tivessem interesse. Marina mal conseguiu acreditar. R$3.000 por mês. Mais do que o dobro do que ganhava nos 2 empregos combinados. Aceitou imediatamente. Com o contrato da cooperativa, Marina finalmente pode se dedicar integralmente ao seu projeto. Deixou os outros 2 empregos e mergulhou de cabeça. As 30 propriedades iniciais rapidamente se transformaram em 50, depois em 80. Os resultados eram consistentes. Redução média de 35% no consumo de água, aumento médio de 22% na produtividade. Mas Marina sabia que não era suficiente. A tecnologia precisava evoluir. Passava as noites estudando, pesquisando, aprendendo. Fez cursos online gratuitos sobre inteligência artificial, machine learning, análise de dados. Aprendeu linguagens de programação assistindo vídeos no YouTube. Leu centenas de artigos científicos em inglês sobre agricultura de precisão. Lentamente, metodicamente, começou a transformar seu sistema básico de monitoramento em algo muito mais sofisticado. Desenvolveu algoritmos que podiam prever necessidades de irrigação com base em padrões climáticos. Criou um aplicativo simples, mas funcional que os produtores podiam usar em seus celulares. Implementou um sistema de alertas automáticos para problemas de solo. Foi em março de 2019, exatamente 1 ano após a humilhação em São Paulo, que Marina teve uma ideia que mudaria tudo. Estava visitando a propriedade de um produtor quando percebeu que ele anotava manualmente todos os dados de produção em um caderno velho. Custos, receitas, despesas, produtividade. Perguntou por que ele fazia isso. Ele respondeu que não tinha jeito melhor. Tentou usar planilhas no computador, mas era complicado. O caderno era mais simples. Marina olhou para aquele caderno surrado e teve uma epifania. A gestão hídrica era apenas parte do problema. Os pequenos produtores precisavam de uma solução completa de gestão da propriedade. Algo simples, intuitivo, que integrasse tudo. Irrigação, controle de custos, análise de produtividade, previsão de safras. Tudo em uma única plataforma. Voltou para casa naquela noite com a mente fervilhando de ideias. E começou a trabalhar. 18 horas por dia, 7 dias por semana. Mal comia, mal dormia. Dona Teresa se preocupava, mas sabia que não adiantava tentar freá-la. Em 6 meses, Marina havia desenvolvido um protótipo funcional do que chamou de AgroSmart. Era uma plataforma integrada de gestão agrícola para pequenos e médios produtores. Interface simples, intuitiva, desenhada para pessoas não familiarizadas com tecnologia. E o mais importante, funcionava. Marina ofereceu a plataforma gratuitamente para os 80 produtores que já usavam seu sistema de irrigação. A adesão foi imediata. Em 3 meses, mais de 200 produtores da região estavam usando o AgroSmart. Os resultados eram extraordinários. Os produtores relatavam não apenas economia de água e aumento de produtividade, mas também melhor gestão financeira, redução de desperdícios, tomada de decisões mais informadas. Alguns que estavam à beira da falência conseguiram reverter a situação.
Outros que tinham lucros modestos viram suas receitas dobrarem. Muito obrigado por permanecer até aqui. Você está acompanhando uma jornada extraordinária de superação e determinação. Pode ter certeza, o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos vão revelar uma reviravolta que vai deixar você sem palavras. Continue comigo até o final. Em setembro de 2019, algo completamente inesperado aconteceu. Marina recebeu um e-mail de uma pessoa que não conhecia. O nome era Paulo Henrique Ferreira, gerente de inovação da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O e-mail dizia que o trabalho de Marina com pequenos produtores na região sul de Minas havia chegado ao conhecimento deles. Os resultados que viram eram impressionantes. Gostariam de marcar uma reunião para discutir uma possível parceria. Estavam interessados em expandir o AgroSmart para outras regiões do estado. Marina leu aquele e-mail 3 vezes antes de acreditar que era real. Verificou se não era spam, se não era golpe. Mas era legítimo. Pesquisou sobre Paulo Henrique Ferreira. Ele realmente trabalhava na federação. Com as mãos tremendo, Marina respondeu marcando uma reunião. 2 semanas depois, estava em Belo Horizonte, no escritório da federação. Paulo Henrique era um homem de uns 40 anos, engenheiro agrônomo, com mestrado em gestão de agronegócios. Foi direto ao ponto. Disse que viam muito potencial no trabalho de Marina. A federação estava lançando um programa de modernização tecnológica para pequenos e médios produtores. Queriam incluir o AgroSmart como uma das tecnologias recomendadas. Isso significaria exposição para milhares de produtores em todo o estado. Marina mal conseguia processar o que estava ouvindo. Mas havia uma condição. Ela precisaria formalizar tudo. Transformar em uma empresa de verdade, com CNPJ, estrutura legal, capacidade de prestar suporte em escala. Paulo Henrique perguntou se ela achava que conseguia fazer isso. Marina pensou por um momento. Estava operando sozinha, praticamente sem recursos, em uma casa humilde no interior. Transformar isso em uma empresa formal parecia um desafio gigantesco. Mas então lembrou das palavras de Ricardo Almeida. Você nunca será ninguém. E pela primeira vez desde aquela humilhação devastadora, Marina sorriu. Um sorriso determinado, quase feroz. Disse, sim, eu consigo. A parceria com a Federação da Agricultura mudou tudo. Em 6 meses, o AgroSmart estava sendo usado por 3.000 produtores em todo o estado de Minas Gerais. Marina precisou contratar ajuda. Começou com 2 técnicos agrícolas para dar suporte aos produtores. Depois contratou um programador para ajudá-la a escalar a plataforma. Alugou uma pequena sala comercial em Três Corações, que serviu como o primeiro escritório da AgroSmart Tecnologia Agrícola Lenda. A receita começou a entrar. No início, valores modestos. Ela cobrava uma taxa mensal de R$50 por produtor. Com 3.000 produtores, eram R$150.000 por mês. Depois de pagar salários, infraestrutura, impostos, sobrava pouco, mas sobrava. E mais importante, a empresa estava crescendo. Em 2020, ano da pandemia que paralisou o mundo, algo curioso aconteceu. Enquanto empresas de todos os setores quebravam, enquanto a economia desabava, a demanda por soluções tecnológicas para o campo explodiu. Produtores rurais, isolados em suas propriedades, precisavam de ferramentas para gerenciar seus negócios remotamente. O AgroSmart estava no lugar certo, na hora certa, com a solução certa. A base de usuários saltou de 3.000 para 20.000 em 6 meses. Marina contratou 15 pessoas. Mudou o escritório para um espaço maior. Começou a receber ligações de cooperativas e associações de outros estados interessados na plataforma. Foi em agosto de 2020 que Marina recebeu o primeiro contato de um investidor. Não era nenhum dos grandes nomes de São Paulo. Era um fundo de investimento especializado em agtech do Rio Grande do Sul. Ofereceram R$2 milhões por 20% da empresa. Marina quase aceitou imediatamente. 2 milhões era uma fortuna. Mas algo a fez pausar. Pediu uma semana para pensar. Consultou advogados. Conversou com mentores que havia conhecido através da federação. Fez contas e projeções. E no final recusou. O investidor perguntou por quê, genuinamente confuso. Marina respondeu. Porque acredito que minha empresa vale mais. E porque não preciso de investimento agora. Estou crescendo de forma orgânica e sustentável. Quando precisar de investimento, será em termos muito melhores. Foi uma decisão arriscada, mas foi a decisão certa. Em 2021, a AgroSmart ultrapassou a marca de 50.000 usuários. A empresa estava faturando R$9 milhões por ano e era lucrativa. Marina havia se mudado para um escritório ainda maior em Varginha, cidade próxima com melhor infraestrutura.
Tinha uma equipe de 45 pessoas. Os números chamaram a atenção. Revistas especializadas em agronegócio começaram a falar sobre a AgroSmart. Marina foi convidada para dar palestras em eventos do setor. Seu nome começou a circular em círculos que antes a ignoravam completamente, e foi em março de 2022, exatamente 4 anos após a humilhação em São Paulo, que Marina recebeu uma proposta que mudaria tudo novamente. Uma das maiores empresas de tecnologia agrícola da Europa, a AgriFuture, estava entrando no mercado brasileiro e procurava parceiros locais. Haviam identificado a AgroSmart como a startup mais promissora do país. A proposta era ambiciosa: parceria estratégica com transferência de tecnologia europeia, investimento de 15 milhões de euros e expansão conjunta para toda a América Latina. Em troca, a AgriFuture ficaria com 40% da empresa. Marina analisou a proposta por 3 semanas. Consultou sua equipe, seus conselheiros, até sua mãe. E então aceitou. O investimento transformou a AgroSmart. Com capital para investir pesado em tecnologia, marketing e expansão, a empresa cresceu exponencialmente. Em 1 ano, estava operando em 8 países latino-americanos. A base de usuários explodiu para 300 mil produtores. Marina precisou se mudar para São Paulo, não porque queria, mas porque a escala da operação exigia. Abriu um escritório corporativo na Vila Olímpia. Contratou executivos experientes. Estruturou departamentos. Em 2023, a AgroSmart tinha 280 funcionários e estava avaliada em 180 milhões de dólares. Marina Oliveira, a menina do interior que foi humilhada publicamente por um milionário arrogante, agora comandava uma das startups de agtech mais valiosas da América Latina. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu os dias dormindo 4 horas por noite, trabalhando em 3 empregos, instalando sensores sob sol escaldante. E principalmente nunca esqueceu as palavras de Ricardo Almeida. Você nunca será ninguém. Aquelas palavras, que um dia a destruíram, agora eram seu combustível. Estavam gravadas em sua memória como um lembrete constante de que as pessoas que te subestimam não sabem o que estão fazendo. Não estão te derrotando. Estão te desafiando. E Marina havia aceitado o desafio. Setembro de 2024. Ricardo Almeida estava sentado em seu escritório particular no 12º andar de um edifício na região dos Jardins, São Paulo. Ainda se vestia impecavelmente, ainda usava seu Rolex de ouro. Mas quem o conhecia bem podia perceber as mudanças. Havia mais linhas de preocupação em seu rosto. Suas mãos tremiam levemente. E seus olhos, antes sempre seguros, agora carregavam uma sombra de ansiedade. Os últimos 5 anos não haviam sido gentis com Ricardo. Suas apostas imobiliárias começaram a dar errado. Investiu pesado em empreendimentos de luxo em 2019, pouco antes da pandemia. Quando o Covid chegou, o mercado despencou. Ficou com dezenas de unidades encalhadas, contratos quebrados, dívidas acumulando. Tentou diversificar. Investiu em startups de tecnologia, mas suas escolhas foram desastrosas. Das 12 startups em que investiu entre 2020 e 2023, 9 faliram. As 3 sobreviventes estavam mal e porcamente sobrevivendo. Havia perdido mais de 40 milhões de reais. Seu patrimônio, que chegou a 500 milhões, havia encolhido para menos de 100 milhões. E pior, grande parte disso estava comprometido em dívidas e ativos ilíquidos. Tinha propriedades que não conseguia vender, participações em empresas que não valiam nada. Foi então que seu advogado, Carlos Mendes, lhe trouxe uma proposta interessante. Perguntou se Ricardo conhecia a AgroSmart. Ricardo disse que já tinha ouvido falar. Era aquela startup de tecnologia agrícola. Carlos explicou que era uma das mais promissoras do Brasil, crescendo absurdamente rápido, líderes de mercado em toda a América Latina. E o ponto interessante, eles precisavam de algo que Ricardo tinha. Terras, muitas terras. A AgroSmart estava desenvolvendo fazendas modelo onde testavam tecnologias de ponta e treinavam produtores. Precisavam de grandes propriedades rurais em regiões estratégicas. E acontecia que Ricardo tinha aquelas propriedades no interior de São Paulo e no sul de Minas, que comprou há anos e nunca conseguiu desenvolver. Ricardo pensou, era verdade. Tinha 4 grandes propriedades rurais, totalizando quase 3.000 hectares, que havia comprado durante o boom imobiliário, com intenção de desenvolver empreendimentos turísticos de luxo. Mas os projetos nunca saíram do papel. As terras estavam abandonadas, gerando apenas custos. Carlos sugeriu uma parceria estratégica.
Ricardo entraria com as terras, eles com tecnologia e gestão. Ele receberia participação nos lucros e potencialmente equity na AgroSmart, se a parceria evoluísse. Podia ser a solução para destrancar valor desses ativos e colocar Ricardo numa das empresas de maior crescimento do país. Ricardo hesitou. Havia um problema. Um problema significativo. Perguntou se Carlos sabia quem era a CEO da AgroSmart. Carlos respondeu. Sim, Marina Oliveira. Uma empreendedora brilhante, veio do nada e construiu. Ricardo interrompeu. Disse que conhecia ela. Ou melhor, eles se conheciam. Há 6 anos. Contou a história. A reunião de 2018. Como havia rejeitado Marina brutalmente. As palavras duras que disse. Carlos ouviu tudo em silêncio, seu rosto gradualmente perdendo a cor. Disse que Ricardo havia humilhado publicamente a mulher que agora comandava uma empresa de 250 milhões de dólares. A mulher que tinha exatamente o que ele precisava para sair da sua situação financeira atual. Ricardo esfregou o rosto. Disse que sabia. Que leu a matéria da Forbes. Assistiu à palestra dela no Tech Summit. Ela deixou muito claro que o que ele fez foi um ponto de virada. E não de uma forma favorável a ele. Carlos perguntou o que Ricardo queria fazer. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Seu orgulho gritava para esquecer a AgroSmart, encontrar outra solução. Mas sua realidade financeira era dura e irrefutável. Estava em apuros. E as terras eram perfeitas para o modelo de negócio da AgroSmart. Era uma combinação perfeita, se não fosse pelo pequeno detalhe da história entre eles. Ricardo finalmente disse, marque a reunião. Vamos tentar. A reunião foi agendada para 23 de setembro, uma segunda-feira. Carlos entrou em contato com a AgroSmart, apresentando a proposta em termos gerais, sem mencionar inicialmente que o dono das terras era Ricardo Almeida. A equipe demonstrou interesse. As terras eram realmente adequadas. Foi marcada uma reunião na sede da AgroSmart, no escritório da Vila Olímpia. Ricardo não dormiu bem na noite anterior. Ensaiou mentalmente o que diria. Considerou se deveria abordar o passado diretamente ou fingir que não se lembravam. Decidiu que seria melhor deixar Marina dar o tom. Na manhã de 23 de setembro, Ricardo vestiu seu melhor terno. Checou seu reflexo 3 vezes e entrou no Uber. Havia vendido seu Mercedes meses antes para cobrir despesas. Mais uma pequena humilhação. Quando chegou ao prédio onde ficava a AgroSmart, sentiu uma pontada de inveja. Era um edifício novo, moderno, que exalava sucesso e inovação. Subiu até o 25º andar, onde uma recepcionista sorridente o recebeu. Ricardo sentou em um sofá confortável. Havia revistas sobre a mesa de centro. Uma tinha Marina na capa. Olhou para a foto. Era uma mulher completamente diferente daquela jovem nervosa de 6 anos atrás. Havia poder naquela imagem, confiança, sucesso. Após 10 minutos que pareceram eternidade, uma assistente veio buscá-lo. Caminharam por um corredor de vidro. Ricardo viu a movimentação do escritório. Jovens trabalhando, reuniões em salas de vidro, um ambiente vibrante. Tão diferente de seu escritório silencioso. A assistente parou em frente a uma porta de vidro fosco com o nome Marina Oliveira gravado. Disse que ela estava esperando. Ricardo respirou fundo, ajeitou a gravata e abriu a porta. Marina estava sentada atrás de uma mesa ampla, olhando para um monitor. Quando ouviu a porta, levantou os olhos. Por uma fração de segundo, Ricardo viu o reconhecimento instantâneo. Viu também um lampejo de algo que poderia ser surpresa, ou raiva, ou talvez satisfação. Mas passou tão rápido que ele não teve certeza. Marina se levantou. Estava usando um terno azul marinho, cabelo solto caindo sobre os ombros. Maquiagem discreta, mas profissional. Era a imagem de uma executiva bem-sucedida. Totalmente no controle, ela disse. Senhor Almeida, que surpresa. Por favor, sente-se. Sua voz era perfeitamente educada, mas fria. Havia outra pessoa na sala. Um homem de uns 50 anos que se apresentou como André Costa, diretor de expansão. Marina começou dizendo que seu time havia informado que Ricardo tinha propriedades rurais que poderiam ser interessantes para o projeto de fazendas modelo, que Carlos havia passado as especificações gerais. Pareciam promissoras, ela não mencionou o passado. Estava sendo completamente profissional. Ricardo decidiu seguir o mesmo caminho. Apresentou suas propriedades, explicou as especificações, falou sobre localizações e potencial. A reunião durou 40 minutos. Marina fez perguntas técnicas, André tomou notas. No final, Marina disse que estavam avaliando outras propriedades também. Precisavam de alguns dias para analisar todas as opções. Seu time faria uma análise detalhada e entrariam em contato até o final da semana.
Ricardo agradeceu e se levantou. Marina disse: "Foi um prazer revê-lo, Sr. Almeida. Revê-lo." Então ela estava reconhecendo que se conheciam. Ricardo disse que realmente acreditava que poderia ser uma parceria mutuamente benéfica. Marina deu um sorriso pequeno, impossível de interpretar. Disse: "Vamos ver." Ricardo saiu daquela sala com sentimentos contraditórios. A reunião havia sido profissional, educada. Marina não havia sido cruel ou vingativa, mas também não havia sido calorosa. Manteve uma distância respeitosa, mas clara. Foi na sexta-feira, último dia útil da semana, que veio a resposta. Um e-mail da assistente de Marina marcando uma nova reunião para segunda-feira às 14h. O assunto? Proposta de parceria, discussão de termos. Ricardo sentiu um misto de alívio e apreensão. Não haviam rejeitado. Mas o que exatamente Marina tinha em mente? Na segunda-feira, Ricardo voltou ao escritório da AgroSmart. Desta vez, quando entrou na sala de Marina, havia mais pessoas. Além de Marina e André, estavam presentes a CFO e 2 advogados da empresa. Marina agradeceu por ele voltar. Disse que haviam analisado a proposta cuidadosamente e tinham uma contraproposta. Ricardo sentou, tenso. Marina deslizou uma pasta através da mesa. Disse que acreditavam que as terras eram realmente adequadas, mas não estavam interessados em uma parceria 50-50. O coração de Ricardo afundou. Marina continuou. Queriam comprar as propriedades, outright. Fizeram avaliação independente com 3 empresas especializadas. O valor justo de mercado das 4 propriedades era de 68 milhões de reais. Ricardo tentou manter a expressão neutra, mas estava chocado. 68 milhões era muito mais do que esperava. Era a salvação financeira que desesperadamente precisava. Marina disse: "Nossa oferta é de 72 milhões de reais, pagos 50% no fechamento, 25% após 6 meses e 25% finais após 12 meses. Taxas de mercado aplicadas aos pagamentos diferidos." Ricardo mal conseguia acreditar. Era uma oferta generosa. Mais do que generosa. Era excelente. Marina continuou, e havia algo em sua voz agora, uma édia afiada. Mas há uma condição. Ela disse que queriam que Ricardo assinasse um acordo de não concorrência e não solicitação. Ele não poderia desenvolver ou investir em qualquer negócio relacionado à tecnologia agrícola pelos próximos 10 anos. E não poderia tentar recrutar nenhum funcionário da AgroSmart pelo mesmo período. Ricardo disse que 10 anos era um período longo, tentando negociar. Marina concordou, mas disse que a oferta também era significativamente acima do valor de mercado. Ele estava recebendo 4 milhões a mais do que as propriedades valiam. Que considerasse isso como premium pelo acordo de não concorrência. Ricardo olhou para todos na sala. Sabia que não tinha muita escolha. 72 milhões resolveriam seus problemas. Permitiriam que quitasse dívidas, reestruturasse seu portfólio. E honestamente, aos 61 anos, após perder 40 milhões, não estava ansioso para entrar no setor de AgTech. Disse: "Eu aceito." Marina acenou. Disse que o time jurídico prepararia os contratos. Tudo pronto em 2 semanas. A reunião terminou. Apertos de mão foram trocados. Ricardo estava prestes a sair quando Marina o chamou. Pediu para falar com ele em particular por um momento. Os outros saíram, deixando apenas Marina e Ricardo. Houve um longo silêncio. Marina caminhou até a janela, ficou olhando a cidade, depois se virou para Ricardo. Disse que queria que ele soubesse de uma coisa. Quando seu time trouxe as propriedades dele para a atenção, ela imediatamente reconheceu o nome. Seu primeiro instinto foi rejeitar sem nem considerar. Mas não fez isso. Sabe por quê? Ricardo balançou a cabeça. Marina disse: "Porque não queria se tornar você." 6 anos atrás, ele a humilhou publicamente. Destruiu seu projeto, sua confiança, quase seu futuro inteiro. Disse que ela nunca seria ninguém. E por um tempo, ela acreditou nele. Ricardo abriu a boca, mas Marina levantou a mão, pedindo para deixá-la terminar. Disse que o que ele não sabia naquele dia é que aquelas palavras cruéis plantaram algo nela. Não ódio, mas determinação. Uma vontade de provar que ele estava errado. E ao fazer isso, construiu algo maior do que jamais imaginou possível. Marina caminhou de volta para a mesa, apoiou-se nela, braços cruzados. Disse que poderia ter rejeitado a proposta dele. Poderia ter oferecido valor ridiculamente baixo. Poderia ter humilhado ele da mesma forma. Deus sabe que teve vontade. Mas sabe o que percebeu? Vingança é vazia. Vingança não a faz melhor. Não faz a empresa melhor. Não ajuda os 500 mil de produtores que usam a plataforma. Marina deu um pequeno sorriso,
mas não havia calor nele. Disse que fez um acordo justo. Pagou acima do valor de mercado porque as propriedades realmente valiam isso para eles. E impôs acordo de não concorrência porque é bom senso de negócios. Não porque queria punir. Não precisava punir Ricardo. A vida já havia feito isso. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Porque ela estava certa. Sua arrogância, suas decisões ruins, haviam levado ele de 500 milhões para a beira do colapso. Enquanto a jovem que humilhou havia construído um império, Ricardo finalmente conseguiu falar, voz rouca. Eu não sei o que dizer. Marina respondeu que ele não precisava dizer nada. Mas se pudesse levar uma lição, que fosse esta: nunca subestime ninguém. Nunca ache que sabe tudo sobre o potencial de uma pessoa. E nunca use seu poder para destruir alguém só porque pode. Porque o mundo dá voltas. E às vezes, ele dá voltas mais rápido do que imaginamos. Ela estendeu a mão. Disse que esperava que os 72 milhões ajudassem ele a reconstruir. Sinceramente esperava. Porque ao contrário dele, naquele dia de março de 2018, ela não tinha prazer em ver outras pessoas falharem. Ricardo apertou a mão de Marina. Era firme e confiante. A mão de alguém que sabia exatamente quem era. Disse obrigado. E sinto muito. Pelo que disse, pela forma como a tratou. Foi cruel e desnecessário. Você estava certa. Eu estava errado. Muito errado. Marina acenou levemente. Disse que aceitava o pedido de desculpas. E agora, ambos deveriam seguir em frente. Ricardo saiu daquele escritório com sentimentos que não conseguia processar completamente. Havia alívio pelo acordo financeiro. Havia vergonha pela forma como tratou Marina. Havia admiração pelo que ela construiu. E havia, acima de tudo, uma lição humilhante mas necessária sobre humildade e respeito. A história de Marina Oliveira e Ricardo Almeida nos ensina algo profundo sobre natureza humana, sobre resiliência e sobre a importância de como tratamos as pessoas ao nosso redor. Marina hoje comanda uma empresa avaliada em mais de 300 milhões de dólares. Emprega mais de 500 pessoas. Sua tecnologia impacta a vida de mais de 700 mil pequenos e médios produtores em 14 países. Tornou-se uma das empreendedoras mais respeitadas do Brasil. Palestrante requisitada, mentora de dezenas de jovens fundadores. Mas quando perguntada sobre seu maior orgulho, Marina nunca fala sobre números. Fala sobre um e-mail que recebeu de um pequeno produtor em Honduras que conseguiu salvar sua fazenda da falência usando o AgroSmart. Fala sobre uma jovem empreendedora que estava prestes a desistir, mas continuou após ouvir sua história. Fala sobre sua mãe, Dona Teresa, que ainda mora em Três Corações e chora de orgulho toda vez que vê a filha na televisão. Marina nunca esqueceu de onde veio. Criou um programa de bolsas na AgroSmart, especificamente para contratar jovens talentos de cidades pequenas do interior, dando a eles a chance que muitos não tiveram. Doa 10% dos lucros da empresa para programas educacionais em comunidades rurais. E faz questão de visitar Três Corações pelo menos uma vez por mês, não importa quão ocupada esteja. Ricardo Almeida levou anos para processar completamente o que aconteceu. Eventualmente conseguiu recuperar parte de sua fortuna, investindo de forma mais cautelosa e humilde, mas nunca mais voltou a ter a mesma arrogância, o mesmo desprezo casual por pessoas que considerava inferiores. E agora, chegando ao final desta história extraordinária, eu quero ouvir você. O que você faria no lugar de Marina? Aceitaria fazer negócio com a pessoa que te humilhou? Ou escolheria vingança? Como você lida com pessoas que te subestimam? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sua perspectiva é importante e pode inspirar outras pessoas que estão assistindo. Se esta história tocou você de alguma forma, se ela te inspirou ou te fez refletir, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias de superação e transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível superar qualquer obstáculo, não importa quão grande pareça, e não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, onde trazemos outra história real igualmente inspiradora de alguém que transformou impossibilidade em realidade. Porque aqui, nós acreditamos que histórias reais de pessoas reais têm o poder de mudar perspectivas e transformar vidas. Obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo.